Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, a gente vem percebendo que você que está nos acompanhando aqui neste canal tem gostado bastante dos conteúdos relacionados à segurança. No último episódio, nós falamos sobre os riscos do benzeno, né? E a gente viu que este conteúdo trouxe muitas repercussões. E a gente resolveu, então, mergulhar um pouco mais nos assuntos relacionados à segurança dos postos. E por isso, conversando com o nosso convidado de hoje, a gente está trazendo aqui uma minissérie para falar sobre inspeções e manutenções de equipamentos dos postos de serviços. E nada melhor do que o especialista do assunto. Por isso eu estou aqui hoje com o Jonathan Rocha, que falou sobre os riscos do benzeno e que vai nos ajudar a entender melhor sobre o que nós, revendedores, revendedoras, gerentes dos postos e todo o time pode contribuir para que a gente tenha um local de trabalho cada vez mais seguro. O Jonathan Rocha, ele é CEO das Soluções Rocha e especialista no tema. Tudo bem, Jonathan? Ô, Karen, tudo ótimo. Obrigado pelo convite mais uma vez, fico muito feliz. E que bom que os ouvintes estão preocupados com essa questão de segurança do trabalho, com os riscos da operação, porque de fato existem vários riscos na operação de postos de combustíveis. E as máquinas e equipamentos, de fato, elas podem se tratadas de forma inadequada ser grandes vilãs, mas se tratadas de forma adequada são grandes protetoras das pessoas que estão naquele ambiente, tanto dos clientes como dos próprios revendedores, seus funcionários. Então é muito interessante saber que eles estão interessados nesse assunto de segurança do trabalho. E é um prazer poder estar aqui mais uma vez, falando com uma audiência tão qualificada e num podcast que a gente sabe que tem uma audiência muito qualificada voltada para postos de combustíveis. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu, Karen? Jonathan, eu que agradeço a sua participação aqui na bancada do Tanque Cheio. Pra gente é uma honra. A gente sabe que esse assunto é uma pauta zero aqui na Ali. A gente fica muito feliz que o revendedor também está dando esse nível de importância desse assunto pro seu negócio, né? Porque o nosso negócio, ele tem um risco e se a gente realmente não controlar, a gente realmente pode ter um impacto significativo na nossa operação. E o episódio de hoje, nós vamos falar sobre máquinas e equipamentos para abastecimento, né? A gente sabe que esse talvez seja um dos pontos mais importantes, porque o abastecimento é o ponto-chave ali da nossa operação, né? E aí eu queria que você explicasse pra gente manutenção preventiva e corretiva, né? É muito importante deixar bem claro isso pro nosso revendedor e conceituar, né? Explicar as diferenças desses dois pontos para quem está nos acompanhando. Perfeito, e é importante mesmo. Só corroborando com o que você falou, Karen, eu percebo essa importância que a Ali dá para esse assunto, porque eu não estou falando sobre isso só aqui com vocês no podcast Tanque Cheio. Nós também temos o Tudo nos Conformes das plataformas digitais da Ali, que a gente fala frequentemente sobre isso. Toda semana. Toda semana. Meio ambiente, segurança do trabalho, gestão dos postos de combustíveis. Então, é algo que é constante. Ele tem essa repercussão. E eu também tenho tido repercussões de retorno dos próprios revendedores lá, que assistem e tem essa informação, recebe pelo Tudo nos Conformes. Até convido o pessoal a assistir, tá no Telegram também, em outras plataformas. Novo canal, que é o WhatsApp. Que eu fiquei felicíssimo saber disso. Então agora, eu tenho que falar agora Telegram e também WhatsApp, então nas redes sociais da área. Muito legal o conteúdo, feito com muito carinho e bem focado. São pockets, né? São vídeos rápidos, curtos, que você pode admitir um conteúdo rápido e já colocar essa aplicação. E tem uma demanda muito grande por assuntos de segurança. Então, é legal quando você vê que não é só no papel, quando de fato você vê as coisas acontecendo na prática. Então, parabéns pelas iniciativas voltadas para a segurança, meio ambiente e gestão para postos de combustíveis para o revendedor, que são os seus clientes, mas também são seus parceiros nesse negócio tão complexo de postos de combustíveis. Sobre máquinas e equipamentos. De fato, existem dois tipos de manutenção que a gente pode fazer em equipamentos, tá? Engenheiros mecânicos, né, separam isso de forma bem clara. Eu tenho a preventiva e eu tenho a corretiva. Nesse caso especificamente, cara, a gente vai falar muito sobre a preventiva. A manutenção corretiva, no caso dos postos de combustíveis, eles nem podem fazer muita manutenção, porque esses equipamentos estão em área classificada. Sim. Por estarem em área classificada, tem que ter treinamento específico, tem que ter aporte específico. Dependendo do equipamento, tem que ser até mesmo permissionário do Inmetro para poder acessar. Então, toda a nossa conversa está na linha do preventivo. E o que é o preventivo e o que é o corretivo? O preventivo, como o nome diz, ele
previne que algo ocorra. Então, é uma antecipação do risco. Se eu sei que ele tem uma validade de 5 anos, eu sei que eu tenho que fazer uma verificação para saber se as condições de uso estão adequadas. Quando está faltando pouco menos de um ano, eu intensifico a verificação para saber se ele está conseguindo suportar aquela demanda. Algumas atividades que eu sei que tem um desgaste maior, alguns equipamentos que eu sei que podem sofrer um desgaste maior. Se eu tenho um aumento de fluxo de abastecimento, se eu vou ter um aumento de desgaste de equipamento de forma mais acentuada, então eu vou me prevenir para que algo ruim não aconteça. E esse algo ruim, ele não é só para a questão de segurança também não, tá? Ele também interfere na parte econômica, cara. Imagina que de repente eu tenho uma interrupção de uma bomba de abastecimento, uma sextupla no meu posto, por conta de um equipamento que eu não deixei de fazer uma preventiva nele, uma manutenção preventiva. Eu paro de abastecer, eu tiro uma ilha de abastecimento por conta de uma ausência de premeditação, uma ausência de prevenção daquele equipamento. Isso é muito perigoso, porque eu perco o faturamento, eu perco o resultado. Então, interfere no resultado do negócio, interfere na segurança das pessoas e interfere também na gestão como um todo do trabalho, porque eu vou atrapalhar o gerente, eu vou ter que chamar uma manutenção urgente, e essa urgente é mais cara, tem hora que eu não consigo, a gente tem postos, uma das características dos postos Ali, por exemplo, tem posto em tudo quanto é lugar, postos pequenos que ficam no interior. Então, a gente sabe da dificuldade que é encontrar um profissional para dar manutenção, demora 2, 3 dias, uma semana. Então, é um impacto muito negativo. Então, a preventiva é o trabalho. Só para conceituar, para finalizar, a corretiva é quando tudo é errado. Ou seja, já estragou, eu tenho que consertar agora de forma corretiva. Deu errado, eu tenho que ir atrás. O trabalho nesse sentido, não só pela questão financeira, como eu disse, mas principalmente pela questão da segurança, ela tem que ser preventiva, eu tenho que antecipar, é antever. Tive um grande gestor uma vez que trabalhava com manutenção preditiva, que era de prédio, enfim, e ele falava comigo sobre isso. Ele falava, olha, Jonathan, administrar esse tipo de situação é antever. Eu tenho que antecipar as situações. E essa manutenção inteira, ela foca na prevenção. Legal. E assim, Jonathan, existe alguma norma, né, que orienta o revendedor a ele ter esses cuidados, ou vai pelo bom senso? Alguma coisa assim que possa norteá-lo? O que você pode explicar pra gente sobre isso? As nuances de um posto de combustível são muitas, né? Então eu tenho posto que faz 4,5 milhões de litros por mês, eu tenho posto que faz 200 mil litros por mês. Ou menos. Até menos, ou menos. Então, a gente sabe que cada atividade, cada região vai sofrer um impacto diferente. Eu tenho posto em região litorânea que vai sofrer mais agressão por conta de oxidação, por conta de ferrugem, por conta da maresia, né? Eu tenho várias situações que podem impactar. Então, o bom senso, ele nunca sai da jogada. Então, por mais que eu tenha uma norma que fala, olha, esse equipamento ele vai durar um bico, por exemplo, de abastecimento, que dura 100 mil ciclos, de modo geral. Mas depende. Como é que está sendo o uso? Tem vazamento? Não tem? Qual o combustível que eu estou utilizando? Eu estou usando combustível que, de repente, eu estou fazendo drenagem corretamente dele para verificar se é alguma impureza, os filtros estão ok. Então, tudo interfere na durabilidade dos equipamentos. Então, o bom senso parte daí. Mas existem normas. A NR20, por exemplo, ela prevê no seu corpo, no seu texto, um plano de inspeção e manutenção. Recentemente, um revendedor do Pará fez contato comigo, perguntando sobre isso, que nunca tinha ouvido falar desse documento. E eu mandei para ele o modelo, esse modelo está aqui. A BC inventou desde quando? O amigo, NR20 tem mais de 30 anos. Então, assim... Nasceu quando, né? Foi quando ela nasceu. Então, sempre existiu. E o interessante, muitos revendedores usam esse plano como um papel, cara. É um documento que fica no prontuário. Não, ele é um plano. E eu vou colocar um plano que eu vou cumprir. Então, lá tem umas previsões que eu posso fazer. Olha, eu vou verificar os bicos a cada 15 dias, exemplo. Vou verificar as mangueiras a cada mês. Vou verificar SAMP, spill container. Vou verificar a bomba em si, os lá que estão ok. Então, ele dá uma previsão. E cumprindo essa previsão, que é um checklist, basicamente, com um cronograma, eu consigo ter essa prevenção. Mais do que um papel, ele é muito útil para a gente poder cumprir o que tem que ser feito. Além desse plano de inspeção e manutenção, que é obrigatório, eu também tenho previsões em NBRs, que vão falar mais sobre o que são as normas da BNT, né, que falam sobre normas brasileiras de regulamentação de equipamentos, enfim, de construção, da forma que ele tem que ser utilizado. Ele é uma norma técnica que fala como que deve ser feito, constituído e como que deve ser utilizado. E alguns deles prevêem até mesmo a durabilidade dos equipamentos. Então também tem que acompanhar as NBRs e nesse cenário é importante ter um auxílio muito valioso dos representantes comerciais das empresas que fabricam e vendem os produtos.
A gente percebe muitas vezes que o consumidor ele fica muito ávido em ter o produto, o equipamento, mas muitas vezes não se preocupa em entender como é que ele funciona e como é que é a manutenção dele. A gente vê muito isso em elevador, a gente vê muito isso em compressores, a gente vê muito isso em filtros, às vezes, filtro prensa, filtro foguetinho, enfim, vários equipamentos que não tem essa preocupação em entender como é que ele funciona. Olha, peraí, tá, instalou, e agora? Eu tenho que fazer o que a partir de agora? O compressor, tem que drenar de quanto em quanto tempo? O que é drenar? Lubrificação. É importante que você se atenha aos manuais, mas também, ao comprar equipamento, peça essa venda consultiva. A gente fala tanto disso, né? Quando a gente fala de vendas ao cliente no posto de combustíveis, uma venda consultiva, que eu explico o que a Energy faz no carro do cliente, eu explico qual que é a durabilidade, qual que é a rentabilidade do produto, qual que é esse benefício que ele vai ter. A gente tem que cobrar também do cliente nosso, porque o nosso produto é complexo. Então, um equipamento, uma máquina, ela tem sua complexidade. Então, não é só comprar, é entender como que ela vem, entender como é que funciona a instalação, entender como é que funciona essa manutenção para poder fazer esse serviço. As NBRs ajudam, mas uma dica que eu dou para você, vendedor e vendedora que está nos assistindo agora, nos ouvindo agora também, é que conte com o seu fornecedor para poder tirar essas dúvidas. Quando você compra o equipamento, tá, instalou, e agora? O que eu tenho que fazer? Pega essa informação, lança no seu plano de manutenção e inspeção de equipamentos. Outro ponto interessante também é a própria NR20 e outras normas regulamentadoras também tratam dos assuntos, não só na parte de plano de inspeção e manutenção, mas elas também têm alguns cuidados que tem que ter relacionado aí, que são alguns equipamentos, mas a parte ambiental que mais adiante a gente fala um pouco sobre isso, mas então eu tenho sim NRs, eu tenho normas, eu tenho alguns procedimentos que eu tenho que tomar cuidado para poder ter essa manutenção adequada dos equipamentos. Então, respondendo de forma mais resumida, bom senso sim, ele é muito mais valioso, na minha opinião, porque ele vai ter essa redução, às vezes, do nível crítico, ou seja, olha, no manual fala que é com 5 anos, mas espera aí, vamos trabalhar com a prudência, né? Se eu não observar, se eu não acompanhar nada, ele pode desgastar antes. Então, eu vou acompanhar de forma que eu tenha bom senso. Mas, se não for pelo amor, eu tenho a dor também. Eu tenho normas que exigem um padrão mínimo de assistência a esses equipamentos. Bacana. E assim, você falou muito sobre essa questão da NR20, né, que já tem alguns anos aí e tal. A gente também escuta muito isso, às vezes, no treinamento, quando a gente tá falando sobre segurança e parece que aquilo é, assim, algo que a gente descobriu ontem, né? Mas eu fico feliz que hoje a gente tem visto muitos revendedores que estão se preocupando com isso, né? Por uma questão não só de fiscalização, mas uma questão mesmo de mudança de cultura, né? E a importância disso. E aí vamos começar com o óbvio aqui, já que a gente tá falando sobre manutenção, né? Qual tipo de manutenção de bombas de abastecimento que deve ser realizado nos postos? Perfeito. Primeiro ponto é uma chamada de atenção ao revendedor, tá? Vou até olhar para lá. Pessoal, muito cuidado com manutenção em bombas. Muito do que é feito nela tem que ser feito por permissionários do Inmetro. A bomba é lacrada. Esses lacres são lacres de segurança, são lacres que estão lá para proteger a integridade do equipamento e evitar adulterações, evitar algum tipo de fraude no sistema, então por isso eles estão lá. Então qualquer manutenção feita nesse cenário, eu tenho que lembrar que grande parte dos serviços pode ou deve, na verdade, ser feito apenas por pessoas que têm autorização para tal. Além disso, cara, é importante frisar também que eu tenho a questão dos treinamentos. Então, a pessoa que vai fazer uma manutenção no equipamento como esse, ela pode ter que realizar alguns treinamentos específicos para essa atividade. Então, ele não pode simplesmente ir lá e mexer. Eu tenho treinamento de segurança, por exemplo, que pode envolver uma carga horária maior do que a da carga horária de um frentista, por exemplo. Eu tenho treinamento de máquinas e equipamentos, NR12, posso ter que ter algum outro tipo de bagagem para poder acessar algum cenário. Então, que isso fique bem claro. Vamos falar relacionado ao que o revendedor pode fazer. Qual que é o trabalho que ele pode realizar no dia a dia. Primeiro ponto que ele pode avaliar é a questão de lacres, que eu acabei de falar. Então, ele observar dentro da saia da bomba, vou falar para quem de repente não tem muito conhecimento sobre equipamentos, mas assim, é uma linguagem comum, né, dos postos. Da saia da bomba. Eu tenho a cabeça, que é a parte da programação, que vai ter o preset, né, que eu vou digitar aqueles valores bonitinhos que aparecem no display, e eu tenho a saia, que é a parte de baixo. Na saia da bomba eu posso avaliar principalmente os lacres, se eles estão invioláveis, eles estão intactos. É importante verificar isso para ter a garantia que, de fato, eles estão protegendo partes do equipamento que não podem ser violadas. E caso ou verifique alguma violação, interrompa o abastecimento, lacra o equipamento até que um permissionado de Inmetro possa verificar o equipamento e renovar os lacres. É um ponto muito interessante. Outro ponto é a questão da inspeção visual.
Você abrindo o equipamento, você já consegue visualizar muita coisa. Então, em relação à bomba de abastecimento, você abrindo, você percebe o quê? Marejamento. Você viu algum marejamento de combustível muito importante? Poxa, é algo que vale a pena observar. Vale a pena observar o que está acontecendo. Porque esse marejamento vai cair no SUMP, né? Que eu vou falar daqui a pouco, essa bandeja que fica embaixo da saia da bomba, que recolhe esses resíduos. Então, mas por que está vazando? O que aconteceu? Alguma conexão frouxa, alguma ruptura de algo? Então é importante entender o marejamento. Quem trabalha em pista, igual eu trabalho, você trabalhou também, cara, já estava no fluxo, a gente sabe que a bomba de diesel ela é um pouco mais melosa do que o bomba de combustíveis, os hidrocarbonetos, né, gasolina e também do etanol. Mas, mesmo assim, vazamentos importantes ou marejamentos importantes têm que ser investigados e analisados. Então, vale a inspeção visual relacionada ao marejamento. Outro ponto que a gente observa também é relacionado a equipamentos que tem que compor a bomba de abastecimento. Toda bomba hoje tem que ter o check valve, que é um equipamento obrigatório, e vem até identificado. Você pode verificar se ele faz parte do equipamento ou não, onde conecta a mangueira que vem da bomba, então ele consegue, vem do tanque, na verdade, consegue identificar se ele está instalado corretamente. Unidade seladora é um equipamento que é em formato de Y, que toda parte elétrica que vem da bomba, ela tem que obrigatoriamente passar por essa unidade seladora para ir para outro ambiente. Explicando um pouco melhor, tá, gente? A bomba, ela tem uma classificação de área de risco. Isso é a parte elétrica. Então ali é uma classificação mais alta, mais perigosa, digamos assim, porque eu tenho vapores que podem se acumular por ali. Então, para poder passar algum cabeamento elétrico, alguma transferência de informação daquele ambiente para outro, eu tenho o que a gente chama de unidade seladora. Eu garanto que vapores daquele ambiente não vão para outro lugar. Senão, de repente, ter vapor de combustível que é lá no escritório. Porque tem equipamento que sai dali e vai cair lá no escritório para poder fazer leitura de equipamentos de medição de estoque, equipamentos de leitura do equipamento, de análise de volumetria. Então, é importante eu ter essa unidade seladora. Não somente a unidade seladora, como que dentro dela, que é uma sextavada, uma chave que eu uso para poder verificar, que tenha também a tal da massa seladora. Eu encontro muitas vezes, Karen, dá um desespero, um certo desespero, que você vê que às vezes o pessoal instala o equipamento, coloca a unidade seladora, mas dentro dela tem uma massa. Você abre essa chavinha e não tem nada lá dentro. E sem a massa, a unidade seladora não funciona. E é barato, tá? Um produto muito barato que você compra em lojas específicas, né? Mas tem que ter essa massa seladora dentro da seladora, para poder ter certeza. O instalador consegue verificar isso para você, se está correto ou não. Então, isso já é um outro ponto que você consegue verificar muito facilmente. SUMP, eu falei do marejamento, né? Esse SUMP, gente, é um nome muito bonito para uma bandeja, né? É uma baciona que fica embaixo, aquela exatamente amarela, azul, que fica embaixo da boca, da bomba, na verdade. Esse SUMP tem que estar seco. Porque se tá pingando, ele não é um reservatório de combustível. Eu já vi muita coisa divertida. Divertida, eu tô falando assim, eu tô falando em pânico, né? Acaba que você ri, porque você fala, meu Deus, 1 palmo, 2 palmos de combustível lá dentro vazado, né? Inadmissível. Gera vapor, gente. De repente eu tenho etanol ali dentro, tá gerando vapor de combustível. Eu viro um ambiente perigoso. Então, o SUMP não é para reservar, é para conter um possível vazamento. Então, eu tenho que inspecionar para que, se caso tenha combustível no SUMP, eu tenho que drenar aquele combustível e dar destinação. Então, ele não pode ficar com combustível lá dentro, não. Tá? Tem que observar isso. Nem água, tá, Karen? Porque o pessoal limpa a pista e joga água perto da bomba e tem aquelas frestas que tem que ter aquela frestinha para poder sair o combustível e a água entra ali dentro. E fica aquele palmo e meio de água lá dentro. Não pode também, tem que tirar aquele recipiente. Então, na inspeção visual, eu já consigo tirar esse equipamento, tirar esse produto lá dentro muito facilmente. Outro ponto, aterramento de bomba. A bomba tem que estar aterrada. Vai ter um cabo, que é tipo um cabo, como é que eu vou explicar de forma mais simples? É um cabo traçado. Tá? Ele vai ligado geralmente na bomba, na saia da bomba, e ele é conectado ao solo. Você vai ver que vai ter uma conexão que vai estar na terra, digamos assim, então no piso do posto. Qual que é a importância? Ele não pode atravessar o SUMP. Vamos pensar, Karen, pela lógica, tá? O SUMP tá lá para não deixar o combustível vazar pro solo. Sim. Aí eu vou lá e furo o SUMP, coloco um cabo nele. Já tô nada. Exato. Se o combustível chegar, tudo bem que chegar naquela altura, porque já tá bem crítico, né? Mas se chegar, o combustível dali ele vaza por aquele buraquinho e vai contaminar o solo. Então ele não pode estar furado, ele passa por cima, tá? E também a montagem do SUMP. Eu vejo muito SUMP que às vezes a borda dele fica dobrada. Sabe quando você coloca uma vasilha da outra no encaixe direito, fica aquela beiradinha? Sim. Aquela beiradinha
pensa, se o combustível vazar, ele faz o quê? Transborda e cai no solo. Então, ele está lá para isso, para proteger o solo. Então é importante que ele seja bem instalado, bem acomodado nesse ambiente, tá? Enfim, além do aterramento também é questão elétrica, mas aí eu vou entrar na parte também de meio ambiente, que a gente vai falar um pouco depois sobre isso, que o volume de informações é muito grande. Mas, sim, de modo geral, inspeção visual da bomba eu consigo avaliar com esses detalhes. Eu já vejo se tem check valve, eu verifico o aterramento, eu verifico o vazamento, eu verifico se o sampo está seco, eu verifico se os lacres estão intactos, já consigo verificar se na bomba a máquina, né, que é aquela bomba que fica lá dentro, já está ok, está apta a funcionar. Isso é o que o posto pode fazer. Ele não pode fazer mais do que isso, porque aí determinaria ele ter uma qualificação, sim, que, como a gente falou no início, ele pode não ter e pode colocar o funcionário em risco. Então, isso é uma inspeção visual, consegue fazer, funciona muito bem e dá resultado para poder prevenir algum tipo de dano ao equipamento. E se identificar algum problema, vai chamar o especialista, né? Exatamente. Beleza, e vamos falar agora sobre os filtros, né, porque filtro a gente ouve muitas histórias, né, então a gente tem filtro prensa, filtro foguetinho, e a gente percebe que talvez esse equipamento ainda é um pouco negligenciado, né. Quais são os cuidados que você recomenda nesse processo de manutenção de equipamentos? O filtro, ele é um equipamento muito importante nos postos. Hoje, então, ele está muito importante, né? O diesel, a unidade filtrante, que é o filtro, né? Ele tem um papel fundamental hoje, por quê? O diesel é hidroscópico, né? Então ela associa muito fácil com água e, sim, tem algumas impurezas que ficam nele. O acréscimo de biodiesel que aconteceu recentemente faz com que esse filtro seja mais exigido do que era outrora, ou seja, ele tem uma exigência maior. Volta àquela questão do bom senso que eu falei com você. Que, olha, uma unidade filtrante, um papel filtrante do filtro prensa, por exemplo, ele dura, no seu posto, de repente, ele duraria ali, sei lá, 2 semanas. Exemplo, tá? Um uso mais leve. De repente, por conta da mudança do produto, que teve algumas mudanças obrigatórias por lei, né? Que teve que inserir um pouco mais de biodiesel, pode ser que 2 semanas seja muito. Então a inspeção visual ela vai te ajudar até nisso, verificar se a unidade filtrante está sendo suficiente, o papel filtrante que coloca nesses filtros está sendo suficiente para poder reter as impurezas desse produto. Então o bom senso volta ativa. O fabricante falou que era X, mas quando ele falou que era X tempo, o percentual era 10. Numa condição, né? Numa outra condição. Exato. Essa condição agora é uma condição, entre aspas, nova, então é importante que você avalie essa condição. Não vou fazer a mesma coisa se o produto é um pouco diferente. Então, sim, é importante. Mas mais do que isso, eu também posso verificar o quê? Manejamento. Também é importante, as conexões de filtro, como eu disse, a gente acabou de falar que é um produto que ele acaba tendo essa dificuldade de manuseio, pode manejar um pouco mais, então é importante que eu verifique se há manejamento no filtro, para poder chamar o especialista para poder fazer a manutenção. Eu também tenho que verificar se o SAMP dele está seco. Então, debaixo do filtro, onde passa as conexões, sempre que tem conexão, eu tenho um SAMP. Você pode perceber que onde tem conexão, onde tem ligação, eu tenho um SAMP. Por quê? Porque é onde tem conexão que vaza. Então eu tenho esse SAMP. Então embaixo do filtro tem aquela tampa de metal, geralmente, né? Fica o SAMP ali dentro, eu verifico se ali tem algum tipo de material contaminado, um diesel vazando, algo nesse sentido. Também tem que estar seco. E claro, também a inspeção visual do equipamento, se ele está adequado, se está funcionando corretamente, enfim. Essa é a inspeção geral do filtro, mas eu chamo uma atenção especial para os papéis, a unidade filtrante dentro dele, para garantir que elas estão sendo eficientes. Aí estamos falando também um pouco sobre qualidade, né? Não só do equipamento em si, mas da qualidade do produto vendido ao cliente. E assim, pegar um link que você falou, eu já drenei até filtro de diesel. O filtro prensa, então, eu abri aquela tampa, né, uma caixa, e a gente drenava também, porque assim, como você comentou, né, o diesel ele tem essa particularidade que ele pode absorver umidade, né? A gente brincava que se aparecer uma nuvem no céu, puxa, já tem que ter uma atenção especial pro diesel. E se o diesel, se o filtro de diesel ele não estiver num local uma instalação que tenha talvez um teto, né, que ele não tá pegando o sol com frequência, ou até mesmo chuva, pode entrar a água da chuva ou pode abafar demais e começar a suar mesmo, né? E às vezes a pessoa acha que não, porque tá tampado e tal. Então, realmente precisa ter, além desses cuidados que você falou, nessa questão visual, ele consegue também verificar se não tá tendo entrada de água e tal, que pode contaminar não só aquele
aquele filtro, como inclusive ir para o tanque, né? E comprometer aí o abastecimento dos clientes, né? Isso é de lembrança, Karen. Você trabalhou na área, né? Trabalhei na área. Você não sentou no ar-condicionado e começou a falar, né? Então, assim, realmente, bem lembrado, drenar o fio do diesel também. Ele, por mais que seja selado e coberto, como você mesmo falou, mesmo assim, a capacidade dele absorver umidade é algo absurdo. Isso. Ele absorve muita umidade. E a gente percebe alguns filtros que eles não são muito bem vedados, né? É uma tampa mais simples. Ao contrário do tanque, ele é selado, né? E mesmo assim, no tanque também é capaz de absorver. No filtro é mais fácil. Faz todo sentido fazer a drenagem do filtro do tanque também. E lembrando da destinação adequada para esse combustível com material contaminado. Não vou voltar para outro lugar e drenar para que ele fique mais eficiente. Bem lembrado, de fato. Bacana. E já que você falou do filtro, né? Tem um link, o filtro, ou até mesmo aquelas máquinas de lavacar, né? Tem um link com os compressores, Sim. né? Então, eu queria que você também comentasse sobre os cuidados que precisam ter com esses compressores, né? Se tem alguma norma que tem que emitir algum tipo de laudo em relação a isso. O que você poderia falar para os nossos revendedores sobre o compressor que eu já visitei alguns postos, de vez em quando a gente faz algumas mentorias e às vezes o compressor tá escondido, ninguém vai lá, tadinho, ele tá pedindo pelo amor de Deus para alguém ir lá visitá-lo e quando a gente vai ver, tem muita água também. O compressor ele tem um problema seríssimo. O compressor ele é um vaso de pressão. E você trabalha com a mesma norma de caldeirarias, por exemplo, a NR13. Uhum. Então, as pessoas às vezes não percebem isso, mas o vaso de pressão, se ele romper por conta de falta de manutenção, por exemplo, ele pode causar danos muito sérios aos colaboradores que estão perto. Então, o vaso de pressão, ele tem que ter um cuidado muito específico, muito mesmo, porque ele sim é aquele tipo de equipamento que se der problema com ele pode causar lesões sérias a quem está perto, porque é um vaso com uma alta pressão lá dentro, se ele rompe, os deslocamentos de ar e também as peças que podem sair dele e atingir as pessoas podem causar sérios danos, seríssimos mesmo. Então, o vaso de pressão, sim, ele tem duas normas que a gente observa quando a gente fala sobre ele. Na verdade, 3, mas 2 mais especificamente. NR13, que é a norma específica para vaso de pressão, e NR12, que fala sobre máquinas e equipamentos, tá? De modo geral, vamos lá, revendedor. Revendedora, quando você for observar um vaso de pressão, observe a instalação dele de modo geral. Eu tenho que ter espaço para dar manutenção. Tem muito compressor, cara, em que eles deixam colado na parede. Como é que eu vou acessar a parte do fundo do compressor para dar manutenção na correia, ou para drená-lo, de repente, se ficar pela parte do fundo, ou se de repente tiver que fazer algum tipo de manutenção na correia, enfim, como é que eu vou fazer essa manobra no compressor? Então, é importante que eu tenha espaço de acesso ao fundo dele. Se ficar em lugar fechado, tá, gente, eu tenho que ter 2 acessos, essa é a norma que pede, tá? Eu tenho que ter uma entrada e um outro lugar. Se aquela entrada for obstruída, eu tenho que ter outro lugar para poder sair. Precisa de engrade também, então eu tenho que pensar nisso. Então, 2 acessos. Outro ponto também pode ser observado em relação à manutenção do compressor seria a identificação dele. Tem uma plaquinha, você pode ver que elevador tem aquela plaquinha de metal que fala assim, fabricado por equipamento que tem tal taxa de pressão, taxa de relação, reforça. Essa plaquinha de identificação é obrigatória. Tem que estar presente no compressor. Quando você vai fazer um tipo de trabalho e não tem, o engenheiro até pode colocar uma placa provisória. Ele pode colocar um adesivo provisório de identificação, enquanto confecciona a placa oficial e depois fixa no compressor. Mas é importante que ela esteja identificado. Também a gente vai falar sobre as correias. O compressor tem aquela correia, né, que faz a movimentação do motor. Sim. Aquela correia estiver exposta, ela pode pegar a mão de alguém, pode pegar o cabelo de alguém. Sim. E causar um sério dano. Então, aquela correia tem que estar protegida. Então, o tanto de coisinha que tem, olha, afastamento. Crachá, né? Às vezes a pessoa tá com aquele crachá que fica no pescoço, que eu sou contra. 2. Mas... Né? Mas, inclusive em postos de combustíveis, né? A pessoa pode abaixar e tem a correia do motor. Também sou contra. Ela no bolso eu acho mais seguro. Isso. Ou então aquelas que tem aquele clipe que solta, né? Que funciona melhor. Mas, voltando ao compressor do posto, do calibrador, né? Tudo isso é perigoso, então eu tenho que ter essa tela que proteja para que não deixe a pessoa colocar a mão, algo nesse sentido. E eu vejo muito compressor sem a tela, viu, Karen? Às vezes vai manusear, a tela quebra, atira, porque sem ela funciona. Funciona, mas o risco tá lá e é passível de autuação, multa e também tem a questão do risco à integridade física de quem trabalha naquele local. Manômetros e o manômetro e também a válvula do compressor. Elas têm que ser calibradas anualmente, então tem que calibrar esse equipamento. E é uma calibração importante. Pensa uma panela de pressão descalibrada, uma panela de pressão com a válvula que não está funcionando. É parecido. Se uma panela de pressão desse tamanho
quando explode na cozinha, tem vários vídeos na internet mostrando sobre isso, tá? Faz um estrago daquele... Um compressor que é enorme, né? Exatamente. Então, assim, por isso essa válvula e o manômetro tem que estar bem calibrados e a norma pede calibração anual. Não é o laudo, tá, Karen? O laudo, ele vale mais do que 2 anos. Tem laudos com menos de 1 ano, depende do estado do vaso, que é feita a avaliação, vou falar um pouco sobre isso, mas eu tô falando agora da calibração do manômetro e da válvula. Já que falei do laudo, é obrigatório fazer a inspeção do vaso por um engenheiro mecânico periodicamente. A periodicidade é ele quem vai dar. O próprio engenheiro mecânico, ao inspecionar o vaso, a espessura do vaso, né? Ele usa equipamentos que fazem essa medida de espessura do vaso, também usa alguns outros tipos de leitura de medições para verificar se ele está intacto, se ele pode durar mais tempo, se ele está dentro do nível de operação satisfatório. Uhum. E no laudo, ele coloca o prazo de validade, que pode ser de 2, 3, 4 anos, mas ele pode também colocar de 1 ano. Se o estado do vaso estiver muito crítico, ele pode. O engenheiro mecânico ele tem autoridade para isso, de acordo com o que ele vê no local. Eu havia esquecido, na verdade, o compressor ele tá ligado aos calibradores, né? Somente, né? Não. Tem também elevador que também usa e tem também lava-jato que também usa compressor. Lava-jato. Então eu falei certo. Tem. Eu lembro que tinha esse link com lava-jato. Não tem, é com os filtros. Sim. Hoje em dia, você tem os elevadores, né? Eles não estão utilizando mais o compressor, são elevadores elétricos. Mas você ainda encontra elevadores que ainda usam como força motriz, né? O compressor. Tem ainda. Faz tempo que eu não vejo, mas tem. Então, tem ligação sim. E lava-jato tem, porque tem os compressores de ar que eles usam para poder fazer a higienização dos veículos. Então, mas o compressor no posto é bem padrão, a gente lembra muito dele por conta da calibração. A calibração de pneus é o que o pessoal lembra do compressor na hora. E a NR13, que tem um laudo. Esse laudo que é importante ser feito, o engenheiro mecânico é o engenheiro responsável. E uma observação importante para você, vendedor, falando de novo com você diretamente. O compressor, quando o contratado é profissional, não contrata ele só para fazer o laudo, não. Contrata fazer o laudo e explicar como é que funciona a drenagem, explicar como é que funciona essa questão da lubrificação do equipamento, explicar como é que funciona o manuseio do equipamento, como é que eu faço o serviço. Então, já faço isso. Tem que colocar um óleo? Tem que lubrificar. Isso. Lubrificar, então tem que colocar de tempo em tempo, tem que dar uma olhada ali, né? E o pessoal esquece, cara, e passa batido. Drenagem... É porque às vezes esse compressor ele fica tão esquecido, Sim. porque ele fica tão escondido, né? Que às vezes o cara realmente, porque ele faz barulho também, né? Então ele fica realmente num local mais distante, mas aí às vezes fica distante demais, né? Porque às vezes a pessoa esquece que tem que fazer essa manutenção mesmo. Exatamente. E o engenheiro mecânico, quando for fazer o laudo, ele pode orientar. E uma frase que eu escutei muito de você a vida toda, que eu repito eternamente, roubei pra mim, inclusive, desculpa, né? Que o óbvio também tem que ser dito. Sim. Já teve você milhões de vezes, todo treinamento que eu escuto seu, eu sempre lembro dessa frase importante, que às vezes eu falo assim, mas eu tô sendo repetitivo. Não. O óbvio tem que ser dito. Eu posso mudar a forma, mas eu tenho que voltar a falar, porque é importante. E muitas vezes você fala com o seu frentista, com o seu vendedor de pista, sobre a questão da drenagem, e ele fala, entendi, beleza, bacana, mas como cai no esquecimento, como eu deixo de fazer, às vezes mudou a pessoa, você nem lembrou que mudou a pessoa que fazia a drenagem, colocou outra, perdeu a informação. Uma coisa que eu fazia muito no posto era o seguinte, lógico que tem muitos anos isso, hoje tem... Não precisa revelar que é verdade, Karen. Hoje tem muitas ferramentas digitais, né? Mas a gente fazia no papel mesmo. Então a gente tinha uma pasta, essa pasta ficava na pista, e essa pasta a gente criava uma pasta de manutenções para cada equipamento. E aí a gente colocava se era semanal, se era quinzenal, se era mensal, se era bimestral, se era semestral, se era anual. E para cada um desses a gente definia uma equipe. E depois fazia o rodízio, porque como são muitos equipamentos, a gente nem terminou aqui ainda, a gente tem coisa ainda para falar. E aí você, no dia a dia da operação, é possível que você esqueça, não é porque você quis, não, né? A rotina consome a gente. Então, se você tiver uma equipe que te ajuda a lembrar, né? Então, isso é muito importante. A equipe já chega, já sabe quais são as tarefas e já vai fazendo a manutenção preventiva de alguns equipamentos e te dá o retorno sobre isso. O que você falou agora, Karen, foi exatamente o plano de inspeção e manutenção, que trata a NR20. Lembra, gente, não existe um modelo na norma. Ela não fala como deve ser o plano de inspeção e manutenção, ela dá uma diretriz. O que você fez? Nessa ideia sua que você disse que foi simples, mas ela foi completa. Eu tenho o que fazer, eu tenho quem fazer, eu tenho quando fazer, eu posso incrementar talvez o como fazer,
enfim, para poder ficar quase um 5W, né? Faltou o quanto, não precisa colocar, mas eu tenho uma informação bem clara da manutenção. Se um fiscal fosse no seu posto e te perguntasse, você por acaso tem um plano de inspeção e manutenção? Você poderia falar assim, tem, aqui ó, minha pastinha tá aqui. Às vezes as pessoas ficam buscando soluções muito robustas, muito complexas, mas as coisas são simples. O que o auditor fiscal quer saber quando vai até um posto de combustível, se as coisas estão sendo feitas. Sim. Se você está vendo, se você está observando. Um auditor fiscal do trabalho, por exemplo, que é quem costuma verificar isso, ele não é inimigo do revendedor ou inimigo da operação. Ele está preocupado com a segurança das pessoas. Então, se ele percebe que você tem preocupação, ele entende e aceita. Vamos supor, digamos que ele olhou seu plano de inspeção e manutenção e falou que faltou como. Ele te fala. Se ele observar que o ambiente está ok, ele fala assim, olha, Karen, legal o seu plano, mas não está falando como. Completa para mim e me manda. Porque ele percebeu que está sendo feito, ou seja, não é um ato de eu tenho que multar agora, eu tenho que fazer algo nesse sentido muito agressivo. Claro que ele pode fazer, mas não é o que eu vejo acontecendo. Sim. Porque ele percebeu que você tem zelo, tem cuidado pelas coisas. Falta um detalhe ou outro, talvez, na observação, mas faria. Não é exemplo, tá? Eu acho que ele não pediria, porque só de ter o fato de ter o que fazer, quando fazer e quem que faz, só de estar do lado lá falando que foi feito, cumprindo o cronograma, eu acho que um auditor fiscal daria por satisfeito, porque percebe que de fato existe um plano de inspeção e manutenção sendo realizado, o que é muito melhor do que ter um documento guardado na pasta do prontuário NR20, que funcionaria muito melhor. Eu prefiro um documento assim, feito na mão, sabe, rabiscado, que ele vai lá e preenche o que fez, eu pensando como auditor fiscal, eu quando vou dar um posto fazer inspeção, do que um documento lindo no prontuário que está guardado. É um papel, uma burocracia boba, na verdade, que não é utilizada. E no final você acaba também treinando a sua equipe, né? Que ela vai te ajudando também, ela começa a ter esse olhar crítico e se eles observarem alguma coisa que está acontecendo, eles começam a te alertar. Aí começa assim, ao invés de você começar a cobrar a equipe começa a te cobrar. É bem legal isso. Só puxando um gancho do que você falou, CIPA. Mesmo que não tenha CIPA, tem um designado. Imagina um designado tendo acesso a esse plano de controle, manutenção e inspeção, por exemplo, para ser um suporte para você. Olha, Karen, no posto que trabalhava lá, Karen, semana passada eu tô vendo aqui que não fez a inspeção do SAMP, do filtro. Então, é algo que pode agregar de fato valor ao serviço, pode agregar essa qualidade no trabalho e que vai gerar segurança, garantia de equipamentos funcionando corretamente o tempo inteiro, vai gerar economia, Karen. Manutenção preventiva não é despesa. Ela tem que estar na linha de investimento. No seu plano contábil, inclusive eu assisti o podcast que faz websérie com o Carlos Bispo, que eu sou grande fã e amigo dele. Um abraço, Carlos, inclusive, já me ouvindo aqui agora. Muito interessante, muito, muito valioso o material que ele produz. Então, ele fala muito sobre a questão da classificação, né? Eu já assisti vários materiais, eu fiz curso dele já, então eu sou meio fãzinho dele. E aí, a gente fala sobre isso, onde é que você vai alocar? Manutenção preventiva não é despesa. Manutenção preventiva é investimento. Eu estou salvando equipamento, investindo valor nesse material, eu vou estar economizando, porque a corretiva é muito pior. Porque a corretiva, além de poder causar um dano à integridade física de alguém, tem a questão da parada do equipamento, do prejuízo por ele estar parado e talvez até de alguma autuação ou alguma ação fiscalizatória por conta dessa interrupção, dessa falha do equipamento. Então, preventiva é investimento, enquanto a corretiva aí sim eu posso incorrer algum tipo de despesa maior por falta de uma observação simples, um detalhe, uma mangueira solta, uma conexão feita de forma incorreta. Bacana. Então, já que nós estamos falando dos equipamentos, vamos aprofundar mais um pouco aqui. E sobre os elevadores, né? Porque parece que a gente olhando o elevador assim, não tem nada para fazer, né? Porque é um equipamento meio relativamente simples, né? Um elevador e tal. Tem alguma coisa assim que tem que ficar atento em relação aos elevadores nos postos? Tem. Toda máquina segue a norma NR12, que é de máquinas e equipamentos. O elevador é uma máquina. E tem que ter uma atenção especial ao elevador. Porque o que eu percebi, Karen, é que, mais uma vez, os revendedores estão comprando elevadores e não estão se preocupando em entender como ele funciona e principalmente a questão de manutenção desses elevadores. Isso me preocupa bastante, porque o elevador é muito perigoso. Você pode ver algumas... YouTube.
Você vê alguns equipamentos que a manutenção é feita de forma inadequada, ou então a operação feita de forma inadequada, você vê alguns acidentes no YouTube. Que tipo de acidente, assim, que você possa falar pra gente, assim, que você já viu? Queda repentina, travamento de subida, queda de veículo do elevador, você vê muito problema nesse sentido. Principalmente aquele que tem a escora, que não é prancha. Eu sempre recomendo elevador com prancha. A prancha te dá uma estabilidade muito forte. O carro já fica em cima da prancha, ele sobe inteiro. Aquele que tem o calço, tem que ter um trabalho com o seu técnico de lubrificação bem específico para saber onde é colocar o certinho para equilibrar o carro. Sobe um pouco, verifica se o carro está equilibrado, depois termina de subir. Então, tem toda uma operação. Então, você vê alguns acidentes nesse sentido por conta disso, por conta de falta de manutenção. Karen, não existe... E falta de conhecimento também, porque você acabou de falar uma coisa aqui que eu não sabia. Exato. Não existe... Eu nunca vi, na verdade. Se jogar, você vai ver um bocado. Acidente com elevador em troca de óleo. Você vai ver o seguinte, não existe quebra de repente. Nada quebra de repente. O elevador do nada, é o que eu mais escutei isso. Jonathan, do nada ele caiu. Aí tá, você lubrificou a rosca do elevador? Lubrificar? Lubrificar, tem periodicidade, tá no manual do equipamento. Tem um período que tem que lubrificar. Mas a gente tem o brasileiro tem um problema, né? Ele não lê manual, né? Não. É impressionante isso. A maioria das pessoas não tem nem o manual do carro, dentro do carro. Fato. E quando compra, desvaloriza quando não tem, né? Tem manual para pagamento. Você não vai ler? Então pra que você vai manual? Mas enfim. No caso oposto, eu recomendo o seguinte, usa o recurso técnico do instalador, da empresa que vendeu. Pergunta. Você não quer ler, não? Eu acho errado, mas pelo menos pergunta. Amigo, esse elevador, como é que funciona a manutenção dele? Como é que é o trabalho? O que eu tenho que fazer com ele? Como é que é essa lubrificação da rosca? Qual que é a viscosidade? Qual graxa que eu vou usar? Gente, a gente trabalha numa troca de óleo e ele não sabe qual que é o produto que usa para lubrificar o equipamento que ele usa para trocar óleo. Então tem que ter esse interesse. Então, primeiro ponto é isso. Nada acontece de repente. Caiu de repente. Não foi. Foi alguma ausência de observação das regras de segurança ou também da questão de manutenção do equipamento. Então, você vê o equipamento instalando, ele sobe daqueles rancos, você percebe que ele está fazendo um barulho diferente, você percebe que a lubrificação está ineficiente, percebe que carro desequilibrado é operação, tá? Aí não é elevador, é operação incorreta. Mas braços também com algum tipo de trinca, algum tipo de dano à estrutura, tudo isso é investigação que você faz através de uma inspeção visual. Você para, 5 minutinhos, é muito simples. O elevador é complexo em relação à manutenção, mas é simples em relação à inspeção. Então, você viu, já percebe algum tipo de falha, percebe que a graxa que está na rosca, que ele é tipo uma rosca que vai rosqueando, ele sobe e desrosqueia, ele desce. Percebe que não está eficiente. Você consegue verificar isso claramente. E o próprio operador percebe que tem algo errado. Mesmo assim, insiste. Aí coloca a segurança dele e de outros em risco. Tanto é, Karen, que tem até as proibições. Não pode ficar embaixo do carro quem não está operando. Mesmo por conta disso, porque é uma atividade que tem um certo risco, sabe? Então, é importante ter esse cuidado. Mas voltando às normas. NR12 fala sobre isso, sobre essa questão da segurança, de que ele trave ao cair, ou seja, não pode descer de repente. Os equipamentos que usam essa rosca já tem pelo menos essa proteção, ele não cai de repente, se ele quebrar, ele trava, menos mal. E também tem a questão do botão de segurança, né? Que é o que a gente chama de botoeira de emergência. Que a gente fala também um pouco sobre isso. Vou falar quando chegar na parte ambiental, que eu vou falar específico sobre a botoeira de emergência. É um dispositivo que eu aciono quando de repente eu tenho algum tipo de risco imediato. Prendeu a mão, algo assim, eu consigo travar o equipamento. Além da questão elétrica, a instalação elétrica dele tem que estar adequada. Também tem que observar as normas de segurança do equipamento, não ficar debaixo do equipamento de forma inadequada, não deixar que clientes fiquem debaixo do carro, né? O consumidor, ele adora 3 coisas em troca de óleo, cara, eu descobri. Wi-Fi, pasme, ele quer ver a troca e ele quer entrar embaixo do carro. Toda troca de óleo, ele quer entrar debaixo do carro, ele quer assistir a troca e quer Wi-Fi. É importante que as normas de segurança sejam cumpridas. Ele não pode ficar debaixo do carro. Ele não tem que estar, ele não precisa estar ali. O que ele quiser observar, ele pode perguntar pro trocador: olha, o escapamento está bem fixado, a borrachinha está bem colocada, são perguntinhas bobas, né? Ele entra, observa, pode ser até uma oportunidade de venda, sabia? Aí você pode criar, talvez, o revendedor pode criar um checklist, uma dica para vocês, de itens que você pode observar embaixo do carro. Eu trabalhei em posto rodoviário, né? Então, embaixo de um caminhão, por exemplo, você pode verificar lubrificação de cruzeta, você pode verificar lubrificação de freio, você pode verificar vários sistemas
debaixo do caminhão, entregar um checklist e de repente você até ter o produto para poder oferecer para o cliente. Então, não é só trocar o óleo, é o que você observa ali embaixo, que é um lugar que o cliente não vê com frequência, não está visível, né? Pode passar desapercebido no caso da manutenção. Então, além de você trabalhar com segurança, você também cria oportunidades de venda para o negócio. Então, o elevador sim tem cuidado. E também tem o tal do laudo, que é importante, entra no laudo de máquinas e equipamentos da NR12. Na verdade, não é um laudo, é inventário. Inventário de máquinas e equipamentos que é previsto na NR12, onde o elevador também entra nesse inventário, que é basicamente uma relação de equipamentos, prazo de manutenção, estado de conservação de todo o parque mecânico do posto de combustíveis. Bacana. E já que a gente está quase encerrando aqui o nosso episódio, mas a gente não poderia deixar de falar sobre a parte elétrica, porque é um assunto também muito sério e o que a gente observa, às vezes, nos postos? Ou as pessoas não sabem onde está o quadro elétrico, onde que está essa parte elétrica, o que é o quê, se está bem identificado. E também essa questão, assim, de ter equipamentos que não deveriam estar nas áreas classificadas. Tem geladeira, tem isso, fio desencapado, enfim. O que você podia falar para a gente sobre esse assunto? Muita coisa. Muita informação sobre a parte elétrica, porque recentemente, Karen, eu acho que os auditores fiscais do trabalho, vou falar em relação ao que eu percebo, tá? Cada onda de fiscalização tem um foco. No início, em 2016, a onda foram treinamentos. Foram encontrados muitos certificados sendo vendidos sem treinamento. Sem ter acontecido, né? Isso, tinha muito material de sentido, muita falta de informação, tinha empresários que faziam isso, que vendiam seus treinamentos sem fazer o trabalho. Então, esse acho que foi meio que o foco no início e também muito foco no NR24, que foi voltado para a parte de instalações, vestiários, banheiros. Acho que esse foi o foco inicial lá em 2016, quando essa pegada de fiscalização ficou mais focado nos postos de combustíveis. Lembrando, nunca perdeu o foco, tá? Mas ficou mais intenso, ficou mais pesado, ficou mais evidente que tinha um olhar específico para postos. Em 2018, quando teve uma segunda onda mais intensa de fiscalização, eu percebi um cuidado maior em relação a exames. Eu vi um cuidado maior em relação à parte de... a parte do compressor, também vi. Trabalho à altura, um cuidado maior, né? Um zelo maior ainda pelo NR24 sobre o benzeno. Tanto é que a legislação do benzeno veio logo depois dessas fiscalizações, dessa intensificação, os anexos que foram criados, que depois foram incorporados, as portarias, né? Que depois foram incorporadas em NR20. Então, tudo isso veio depois de 2018. Agora, nessa última onda que eu tô tendo, que eu tô com muitas ações fiscais nas soluções, muitos clientes sendo fiscalizados recentemente, tanto meio ambiente como segurança do trabalho, como de modo geral, mas voltando à parte trabalhista, eu tô vendo um olhar muito criterioso na elétrica. Muito criterioso. E o pior, ou melhor, na verdade, é que faz sentido. Vamos pensar. Para poder pegar fogo, tem a tal do triângulo de fogo, né? Eu tenho que ter combustível, no posto eu tenho a rodo. Eu só tenho combustível no posto. Eu tenho que ter o comburente, que seria o oxigênio, tá no ar, não tem como. E eu tenho a fonte de ignição. Um curto-circuito, um fio desencapado é uma fonte de ignição. Então, para não ter fogo, eu tenho que tirar algum deles. Bom, oxigênio não tem como tirar. Combustível, eu trabalho com ele, eu vendo combustível, então eu tenho que tirar qualquer tipo de fonte de ignição. Então, a preocupação, o zelo com a parte elétrica está muito grande. E os auditores fiscais estão muito especializados em investigar isso, em entender esse cenário. Então, acho que o mais importante do posto para ele poder ficar seguro é, de fato, ter os laudos elétricos obrigatórios no seu empreendimento. E toda alteração elétrica que fizer sob a supervisão, sob a orientação de um engenheiro eletricista. Por quê, Karen? Uma coisa é você mudar a tomada da sua casa. Eu quero colocar a tomada que está ali, eu vou chamar o eletricista para poder mudar dali para colocar aqui. Já está errado, tá? Não pode fazer não. Tinha que chamar um engenheiro, fazer projeto, mas digamos que o seu risco, ele não é tão alto como num posto, porque você não trabalha com combustível, não tem uma gasolina, não tem vapor de combustível na sua casa, seu gasto do lado de fora, então o seu risco, ele é menor. De novo, tá errado, tá? Tem que chamar um engenheiro para poder fazer o projeto, mas um erro é um erro que o risco gerado por ele é menor. Num posto, colocar uma tomada a mais no caixa é um risco muito alto.
Porque uma sobrecarga de tensão ou algo que possa acontecer nesse cenário, eu posso gerar um incêndio, posso gerar uma explosão, posso gerar um acidente muito grave. Aquele cheiro de gasolina que tem no posto, gente, é gasolina, tá? É vapor de combustível. E o vapor do combustível, ele é 1000 vezes pior em relação a contato com fonte de ignição do que o líquido em si. Então, aquele cheiro, aquele vapor que está naquele ambiente, que é a tal da área classificada, é um ponto inflamável. Então, se de repente eu tenho uma centelha, eu tenho algum curto-circuito, uma coisa que me deixa muito preocupado, cara, e tem em todo o posto. Primeiro que celular no posto não era nem para estar lá. Mas o pessoal, às vezes, do frentistas, né, coloca um celular para carregar no posto, aí tem 8 frentistas. Sim. Aí você põe aquele T, aquela extensão zona, sabe? Você liga lá, aí você coloca uma para carregar a máquina de cartão, outra para carregar outro POS, aí tem mais 6 Tzinhos, assim, tudo ligando o celular. Aí não cabe, ele coloca um Benjamin em cima. Benjamin, pra quem não sabe, é aquele Tzinho, sabe? Uhum. Coloca o Benjamin e coloca mais um. Gente, aquilo ali é um convite para dar problema. Na sua casa dá problema. Você vê, de novo, internet. Sim. Você vê a árvore de Natal pegando fogo em casa, porque tá colocada em T, fica muito tempo ligada, aquece. Então, num posto é inadmissível. Você falou de geladeira. Por que não pode ter geladeira no posto de combustíveis? Eu coloquei a tomada bonitinha lá, a 1,20 m de altura, bonitinha. Por que eu não posso colocar geladeira? Porque num raio de 6 metros de qualquer ponto fugitivo de combustível, ou seja, bomba de abastecimento, descarga de combustíveis, boca de visita, área de respiro, esse raio em volta pode ter vapor de combustíveis. Então, qualquer equipamento nesse raio tem que ser à prova de explosão. Que são aqueles equipamentos que a gente fala de EX alguma coisa, né? Ou seja, o equipamento próprio para estar naquele ambiente. Uhum. Se encontrar uma geladeira à prova de explosão, eu duvido que aquele freezer daquela marca de sorvete seja. Eu duvido. Eu acho muito pouco provável que seja. Então, se encontrar uma geladeira à prova de explosão, bonitinha, bom, ok. Pede para o seu engenheiro eletricista colocar no projeto, coloca lá. Mas eu acho muito difícil fornecer equipamento específico para postos naquele ambiente. Então, é por isso que não pode. Você coloca a mão naquele motor, cara, tá até quente. Uhum. Então, além da temperatura, tem a questão de algum tipo de fonte de ignição. Vapor pode entrar naquele ambiente, fica repleto de vapor de combustíveis. O vapor da gasolina, ele desce. Então, ou seja, como o motor está na parte de baixo, então eu tenho uma concentração maior de vapores na parte baixa do posto. Tanto é que a altura que a gente coloca em relação a tomadas elétricas no posto é acima de 1,20 m, porque a gente sabe que esse vapor vai cair. Então, é importante que vocês tenham esse tipo de prevenção, tá? E os laudos ajudam nisso. O que é um laudo elétrico? O pessoal fala assim, tem que fazer? Tem. Ele é obrigatório. Anual. Eu tenho que fazer o laudo do SPDA, que é o Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas, né? Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é o para-raio, o vulgo para-raio, né? A gente não pode falar para-raio, cara, porque na verdade são 3 etapas, né? Eu tenho o para-raio, a descida e o aterramento. Isso que compõe o SPDA. Mas o pessoal conhece como para-raio, então fica mais fácil para entender que é um laudo que é importante. Já vi muito SPDA instalado incorretamente, que gerou sérios danos ao posto de combustíveis. Ele não conseguiu captar, esse raio foi para outro lugar e acabou danificando os equipamentos do posto de combustíveis, causando risco às pessoas. Eu tenho que também ter o laudo do projeto do posto. O que é um laudo do projeto? Eu vou garantir que o que está em projeto, de fato, é o que está executado. Então eu faço um lookalike, né? Eu faço uma comparação. Eu vejo o que está no projeto, vejo o que está executado e falo, tá ok, beleza. Não tá, não? Então vamos corrigir o projeto. Pode ficar? Pode. Não. Então vou adequar a execução. O engenheiro eletricista vai ter esse conhecimento para poder fazer esse trabalho. Uhum. Eu tenho que verificar também o projeto da área classificada. Verificar se tudo que está dentro da área classificada está de acordo com a norma. Então, ele vai verificar todos os equipamentos, a instalação está de acordo. Também tem que ter. Enfim, são uma série de laudos elétricos que o eletricista tem que fazer para poder garantir que tudo está em perfeita condição dentro da norma técnica. Então, eu recomendaria fortemente que vocês tomassem muito cuidado com essa parte elétrica. Não por conta de fiscal, isso é fiscal. É porque, de fato, é perigoso ao negócio. Mas nunca aconteceu aqui na minha cidade. Amigo, você não vai querer ser o primeiro. Você não vai querer ter seu sorteado seu primeiro, porque o dano é muito, muito sério, muito pesado. Então, essas são as normas básicas de cumprimento da parte elétrica, tá? Tem outras também, mas assim, acho que o próprio eletricista vindo e fazendo laudo e dando um checklist do que está incorreto, do que tem que ser corrigido, já ajuda muito o revendedor a ter um norte do que tem que ser feito. Então, isso é valioso. Só uma observação importante, tá? Sobre o que eu vejo de errado em relação aos laudos de profissionais. Revendedor, quando fizer a aquisição de um laudo, não compre o laudo. Eu comentei aqui já uma vez em relação à parte elétrica, a gente foi mais profundo nesse assunto, mas só para recapitular. Tem muito revendedor que contrata o seguinte, eu preciso de um laudo de SPDA.
fiscalização pediu, tá atrás. Ele vai numa empresa e fala assim, eu quero um laudo sobre o meu SPDA. Ok. Ele vai lá e te vende, um laudo até barato. Ele vai até o empreendimento, verifica, faz a inspeção visual, faz as medições, de repente tiver que fazer a medição, e entrega o relatório dizendo o seguinte, cara, ok, foi feita a inspeção do local, o SPDA não está instalado, a conclusão é, tem que instalar o SPDA. Enquanto instalar, o posto está inadequado. Assina, faz a RT e te entrega. Esse laudo serviu para... Nada. É simplesmente uma condenação prévia. Se eu entregar pro fiscal, eu tô me condenando. Tô entregando documento falando, eu não tenho, tá? Tá errado. E daí, o que você fez com isso? Ou seja, a contratação de engenheiros para esse serviço, engenheiras, tem que ser da seguinte forma. Eu quero uma inspeção para verificar o que eu tenho, uma adequação do que tiver errado, e aí sim, depois da adequação, eu quero o laudo. O laudo falando que está errado, para mim, não serve de nada. Então, tem que ter adequação do ambiente. É muito importante isso. Então, profissionais serem contratados tem que ser pensado em solução, não em só evidenciar o que está errado. Tem que solucionar o problema. Legal, Jonathan. Você já deu uma super aula aqui, né? E a gente ainda teria coisas para falar, né? Pelo que a gente percebe, tem bicos. Eu tô com alguns pontos aqui, manutenções ambientais, tanques, mangueiras, enfim. Então, tanto. Vários itens de segurança, mas a gente não consegue falar tudo num único episódio. Então, vamos continuar com essa minissérie aqui, que a gente está falando sobre inspeções e manutenções de equipamentos nos postos de serviço. E eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitos revendedores a manter cada vez mais o seu ambiente seguro. Obrigada, Jonathan. Karen, obrigado você. A próxima eu vou falar um pouco sobre a parte ambiental, talvez, né? Falar um pouco mais sobre os equipamentos de proteção ambiental do empreendimento, que também é um risco muito grande. Mas eu imagino que a gente conseguiu dar um overall, dar uma visão geral do que tem que ser feito no dia a dia dos postos de combustíveis e contribuir com os revendedores para a segurança do seu empreendimento e para evitar algum tipo de prejuízo ou dano ao seu empreendimento. Pode contar comigo, vamos continuar aqui com o próximo episódio, né? Falando um pouco mais sobre as questões de equipamentos de proteção ambiental. Tamo junto. Bacana. Obrigada, Jonathan. Bom, para você, revendedor e revendedora que nos acompanha aqui, agora é com você, papel e caneta na mão e fazer o dever de casa. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.